Olha só, eu acordei com essa palavra, que é a história de Judá e Tamar. Judá, você sabe que o significado do nome dele é adoração. E Tamar é tamareira. E Judá, ele fez parte daquele plano contra o irmão e nitidamente ele não aguentou. Ele se afastou dos irmãos depois que José foi vendido como escravo. Aquilo afetou a vida dele. E olha só, o plano de Deus o propósito de Deus para com Judá sempre foi muito grande. Um propósito alto, né? Não é por acaso. Davi é da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá, Jesus, o descendente de Davi. Então, tanto que quando Jacó libera as palavras de destino, ele o chama de leão. Né? Ainda era um leãozinho, mas viria a se tornar o leão da tribo de Judá. A história de Judá e Tamar é muito interessante. É uma história de justiça, de coragem, de determinação, de uma mulher que não aceitou a perda da sua descendência, nem da descendência de Judá, e lutou por sua descendência e dignidade. Agora, teve um processo. Então, ele fez parte daquele plano, ele não suportou, ele se afastou dos irmãos. Mas quando ele se afastou, ele tomou um rumo tão diferente, porque é isso que algumas pessoas fazem. Elas fazem escolhas erradas, aí ao invés delas se aproximarem mais de Deus, elas se distanciam de Deus. E aí elas, talvez por conta da culpa, aquela condenação, elas começam a fazer tudo. Se elas tinham feito errado, elas começam a fazer mais errado ainda. Que foi o que o Judá fez. Então, o Judá, ele foi, olha aqui, por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão. Agora, Adulão, você sabe que a história de Adulão, né, da caverna de Adulão. Adulão significa um lugar de refúgio e de justiça. Ele até foi para a casa desse homem de Adulão, chamado Ira. Ira quer dizer minha luz, iluminação. Mas se você não tiver com o coração certo, você pode até ter ido para um lugar de refúgio, que até se entende, estou mal, olha o tamanho da bobagem que eu fiz. Para um lugar de justiça, para um lugar de luz, de iluminação, mas você não vê nada. Você não vê nada. Você pode estar aqui, e esse é um lugar de refúgio, de justiça, de iluminação, onde Deus põe luz nas trevas, e não está vendo nada, e continuar fazendo escolhas erradas. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu, chamado Suá. Suá quer dizer prosperidade que causa depressão. Agora, essa prosperidade, entre aspas, né? Coloca aspas aí. Porque é algo que uma pessoa, ou você pode trocar, a verdade é que a tradução fiel é prosperidade que gera depressão.
Mas essa prosperidade aqui que gera depressão estava ligada à riqueza, a dinheiro, sem princípios. Então, o que eu quero? Eu quero uma prosperidade, mas sem princípios. O que ela vai causar na minha vida? Depressão. O que é depressão? Na verdade, depressão nada mais é do que um vazio profundo, uma falta de propósito na vida, falta de visão de futuro. Tudo que está dentro de mim é pouco. O que está dentro de mim é pouco demais. Tanto que não me preenche, não me satisfaz, não traz satisfação, alegria. Eu não tenho energia, eu não tenho vida, eu não tenho força. E ele foi para a casa desse homem, chamava Suá, um cananeu. Ou seja, ele foi em busca de uma prosperidade que causa depressão, de uma riqueza que causa depressão. Ele foi buscar coisas que não preenchem, que nunca vão preencher. E que no final o que vai causar é um vazio ainda maior, uma depressão, uma falta de vida, de estímulo, de motivação em relação ao futuro. Uma desesperança. E casou-se. Bom, então, ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá. E casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou, e deu à luz a um filho ao qual ele deu, foi ele quem deu o nome de Er. Agora, Er significa vigilante, observador. Mas olha só, ele foi um homem tão mau que o próprio Deus o matou. Ele foi tão mau que o próprio Deus o matou. Então ela engravidou, deu à luz a um filho ao qual ele deu o nome de tornou a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã, que quer dizer forte, mas nós vamos ver que de forte ele não tinha nada. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho, chamou de Selá, que quer dizer uma pausa, uma reflexão, uma mudança de tom. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se, porque pela lei do levirato, o irmão, se o irmão morria, o outro assumia a descendência dele. Então, case-se com a mulher do seu irmão, cumpra suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que o seu irmão tivesse descendência. Então, Onã também morreu, porque ele desperdiçou o sêmen. E isso na Bíblia é seríssimo. Ele queria a mulher, digamos assim, olha, queria o casamento, mas não as responsabilidades desse casamento. Ele queria uma relação egoísta, onde tudo que ele fazia era só desperdiçar algo que na Bíblia é sagrado, é chamado de semente, é ouro,
é algo que não pode ser biblicamente desperdiçado. Ele não queria responsabilidade. Ele usava Tamar, mas não queria a responsabilidade. O que aconteceu? Mas Onã sabia que a descendência não seria sua, assim, toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia, por isso o matou também. Aí, imagina essa mulher, ela já é viúva 2 vezes. Disse então Judá, sua nora Tamar, more como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça. Né? Então, o Selá, pausa, reflexão, mudança de tom. Ele mudou o tom aqui. E a Bíblia vai dizer por quê. Né? Até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer, como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. O que Judá fez aqui foi descartar ela. Viva como viúva. Quando meu filho Selá cresceu, dou ele para você, né? Ele se casa com você e mantém a descendência do Mas, na verdade, eu estava com medo desse filho morrer também, porque ele sabia, lá dentro as pessoas sabem. Judá não era um bobo. Ele tinha consciência. Ele fez uma coisa errada, participou de algo muito errado com os irmãos. Não aguentou a pressão, foge. Até vai para um lugar de refúgio, de justiça, de luz, mas não vê nada. Aí continua buscando o quê? O que não vai funcionar. Vai para a casa de Suá. Casa-se com a mulher de Suá, a prosperidade que causa depressão. E gera frutos. Vamos então agora tirar a ideia de filhos e falar desses frutos, esses projetos que Judá gerou. Nenhum foi bom. O primeiro projeto dele, que foi foi terrível, que Deus já matou de cara. O segundo não foi menos pior. Ele não queria cumprir com nenhuma responsabilidade, não queria responsabilidade. E ele deixou claro para Deus que ele era um egoísta e que ele fazia as coisas do jeito dele. O terceiro era o que ainda era um projeto pequeno, né? Que deveria servir como nome que ele deu. De uma pausa mesmo, de reflexão, olha, chega, né? Não, ele continua no processo. Ele manda a Tamar embora, vai para a casa do seu pai, e viva lá como viúva. Aí, quando Selá crescer, ele estava só enganando ela, ele não ia dar Selá, não. Aí eu dou ele para ele, casa com você e tal. Bom, Tamar foi, mas Tamar, ela mostrou-se aquele tipo de gente que não vai desistir assim. Não, eu não vou desistir. Ela decidiu lutar pela dignidade, pela justiça, pela descendência dela. E num ato de desespero, está tudo aqui, eu não vou ler todo esse texto. Num ato de desespero, ela se vestiu de prostituta. E nisso Judá havia ficado viúvo. A mulher dele morreu, a cananeia. Lembra
que o Senhor deixou claro. Lembra desde Abraão, fazendo o servo jurar. Me jura que meu filho Isaque não vai casar com mulher cananeia. Então, todos eles sabiam que eles não podiam se casar com mulher cananeia. Todos eles sabiam. Tanto que o Abraão fez o servo fazer uma longa viagem para ir lá, para a terra dele, buscar uma mulher para o filho. Mas você vê que, assim, não generalizando, mas a maioria não quer buscar a bênção da vida no lugar certo. Observa que tem gente que insiste sempre em buscar no lugar errado. Observa que a vida do adorador, o sujeito tinha nome, promessa, tudo. Mas você pode ter tudo, você pode ter dons, talentos, você pode ter todas as condições e não ter o principal. Um temor reverencial, uma visão clara do que você deve fazer. Você pode continuar insistindo em algo que não vai funcionar. Que foi um abismo, puxou outro abismo. Olha os abismos que Judá está buscando para a vida dele. O que está dando certo aqui? O que está dando certo? Bom, aí ele sai e ele encontra essa mulher. O que ele faz? Você vê que a Tamar, lá dentro, ela não se vestiria se ela não soubesse que o Judá seria capaz de se deitar com uma prostituta. E, num ato de desespero, ela fez isso. E aí ele não tinha nada para pagar ali, ela pegou o que ele tinha ali, ó. Né, que era, deu a ela, né, o seu selo com o cordão, o cajado, ela pediu para ele, né? Disse a Judá, que garantia você devo dar-lhe? Respondeu ela, o seu selo com cordão e o cajado que você tem nas mãos. E os entregou e a possuiu. E Tamar engravidou. Ele entregou para Tamar tudo aqui que representava a identidade dele. O seu selo, cordão, o cajado, que sempre representa a autoridade. Quer dizer, tudo que ele tinha, ele botou nas mãos da Tamar. Tudo. Mas ele não sabia que era Tamar. Para ele ele estava tendo só um momento ali com uma prostituta. Bom, ela sai dali, ela engravidou, ela tira toda aquela roupa de prostituta e chega ao conhecimento de Judá que ela estaria grávida, então que ela teria cometido adultério. Então ele vem com todo mundo para apedrejá-la. Porque tem gente que é assim, ele está no erro, mas facilmente ele joga pedras nos outros. A vida dele é um escândalo. Olha se o Judá estava em condições de apedrejar alguém. Bom, ele vai para apedrejar. Quando ele vai para apedrejá-la, ela levanta e fala, a criança que eu estou esperando, o pai dessa criança, que ela não sabia que eram gêmeos, pertencem esse cajado e esse cordão, o seu selo com cordão. E aí, naquele momento, a cara dele caiu no chão. E ele usou a expressão, você é mais justa do que eu. Ele entendeu que ela era mais justa. Porque ela sabia que ele estava enganando ela. E ela, no desespero, pela sua dignidade, pela sua descendência, ela fez aquilo.
E ele sabia que aquilo foi um ato de desespero dela. Ele sabia disso. Bom, ele nunca mais voltou a ter nada com ela, mas ela teve gêmeos. E aí, a Bíblia diz assim, que quando ela chegou o tempo de dar à luz, né, então se descobriu ali que ela tinha gêmeos, estava esperando gêmeos. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo: esse saiu primeiro. Mas quando ele recolheu a mão, o que só um milagre, porque mesmo não trabalhando na área da saúde, eu tenho conhecimento suficiente. Se um bebê está encaixado, como que ele sai agora e o outro encaixa e nasce? Não sei se tem algo aí na literatura, eu nunca ouvi falar. Mas quando ele recolheu a mão, o seu irmão saiu e ela disse: então você conseguiu uma brecha para sair? E deu-lhe o nome de Pérez, que quer dizer ruptura, e romper, aquele que rompe. Depois saiu seu irmão, que estava com o fio vermelho no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá, que quer dizer novo sol, nascer do sol e amanhecer, ou amanhecer. Então, observa que enquanto o Judá, as fichas não caíram das escolhas que ele vinha fazendo. E ele reconheceu que a Tamar era mais justa do que ele, que mesmo sendo uma cananeia, ela lutou por algo. Ela não tinha os princípios que ele tinha, o conhecimento que ele tinha. Ainda assim, ela lutou pela descendência dela e dele. Se pelos meios errados, porque ela não tinha os valores certos, os princípios certos, como ele tinha, ela foi mais justa que ele, dito por ele mesmo. E olha que coisa, ela preservou a descendência dele, que você vai estudando, você vai ver que ela está na genealogia de Jesus. Então, ela é parente, ela se tornou parente de Jesus. Porque ela não abriu mão. Ainda que ela não... Porque assim, é igual os filisteus mandaram a arca num carroção, porque eles não sabiam fazer melhor. Eu não vou cobrar a vida de quem está morto. Mas quando Davi foi fazer igual os filisteus, deu tudo errado. Por quê? Porque Davi sabia fazer do jeito certo. Você está entendendo? Às vezes você olha e fala assim: mas o filisteu tal, mas a cananeia fez e deu até certo. Ué, porque ela não sabia fazer melhor, e ela fez com o melhor que ela deu o melhor que ela tinha. O problema é quem sabe fazer da maneira correta não faz. Judá sabia fazer da maneira correta e estava fazendo tudo errado. Ele sabia. Tem gente que sabe, tem os princípios, tem a palavra, tem o conhecimento, mas continua fazendo do mesmo jeito que sempre fez. E aí pergunta por quê? Que a vida não avança. Mas observa como termina aqui. Ela gera os gêmeos. E preservou a descendência, e está na genealogia de Jesus, você vai encontrar. Agora, vamos também tirar aqui o Pérez e o Zerá como filhos, e vamos colocar como uma ação mesmo, né? Quando você rompe,
um novo dia chega para você. O sol nasce para você. Quando o Pérez rompeu, que o nome Pérez é ruptura e romper, logo veio Zerá, que significa nascer do sol, um novo amanhecer. E algumas pessoas querem um novo amanhecer, um novo tempo, sem romper com o padrão. Algumas pessoas, elas estão dizendo que elas querem uma vida e um tempo e um resultado sem nenhum rompimento, ou sem os rompimentos devidos. Você não vai ter um novo amanhecer. Você não vai ter um novo tempo se você não romper. Porque isso aqui foi profético. O Judá precisava romper, tanto que a partir daqui ele volta para a casa do pai. E aí você vai ler, você vai ver que ele foi uma peça importante naquele processo da ida para o Egito, o encontro com José, que inicialmente eles não reconheceram, e ele se coloca na frente de Benjamim para proteger Benjamim, e ali ele recupera, ele retoma a vida dele, o propósito da vida dele, que estava tudo perdido. Ele tinha andado por caminhos horríveis. Os frutos que ele gerou foram horríveis. Mas uma cananeia mostrou mais justiça para ele do que ele. Enquanto nós não rompemos com um padrão, não rompemos com um sistema, com uma mentalidade, não desfrutamos de um novo amanhecer. Eu vejo pessoas desesperadas para viver esse novo tempo, esse novo amanhecer, estão desesperadas por esse nascer de um novo dia chegar para elas. Mas elas não rompem com aquela mentalidade, com aquele padrão, com aquele sistema, com aquela velha maneira de falar. Elas não rompem. E para você ter, para um novo sol, para um novo dia nascer na sua vida, você precisa de uma ruptura com o padrão, com o sistema. Não adianta você estar no lugar do refúgio, da justiça, no lugar da luz e não querer ver. Pare de perseguir uma prosperidade que só causa depressão. Persiga os valores certos. Porque enquanto você perseguir uma prosperidade, ficar na casa de suar, buscar só a prosperidade que causa depressão, todos os frutos que você gerar não serão bons. E o próprio Deus vai acabar matando. Você não vai ter bons frutos enquanto você não reconhecer a injustiça na sua vida. Porque quando ele disse que a Tamar era mais justa que ele estava dizendo, eu sou uma pessoa injusta. O meu comportamento é injusto. E ela gerou aquele que trouxe rompimento e trouxe um novo amanhecer. Não é isso que você quer? Gerar um rompimento e um novo amanhecer, um rompimento e um novo tempo, um rompimento e um novo dia, um rompimento, você quer isso? Ela gerou frutos de bênçãos, rompimento e um novo amanhecer. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, eu oro e clamo aos céus
para que esta palavra entre, colocando luz, clareza, discernimento, dando consciência e temor. Porque às vezes, Senhor, ela já está num lugar de refúgio, ela está em Adulão, no lugar da justiça. Ela está andando com ira, a iluminação, a luz, mas ela insiste em perseguir Suar, em gerar frutos que o Senhor não aprova e que o Senhor mesmo mata. Ela insiste, talvez, Senhor, como Onã, em desperdiçar algo que para o Senhor, na sua palavra, é coisa séria. É coisa séria. E algumas pessoas, Senhor, vão entender bem isso aqui. Alguns estão desperdiçando algo que é sério. E depois perguntam por que estão tão vazios, infelizes. Ah, Deus, eu oro para que esta mensagem dê clareza, discernimento, sabedoria, visão. Aliás, essa oração eu faço ela continuamente, porque eu sei o que uma cegueira espiritual pode fazer na vida de uma pessoa. Vai arruinando e ela perde vida, anos da vida dela, porque tempo é vida. E algumas pessoas já perderam tanto tempo, tanta energia, tanta vida perdida. Tanta coisa que poderia, tantas coisas que poderiam frutificar, mas não estão. Porque os princípios estão errados, a forma está errada, o lugar está errado, está buscando igual Judá, no lugar errado, produzindo frutos, também no lugar errado. Tudo deu errado para Judá ali. O homem da adoração, mas que se perdeu. O homem que tinha tudo para frutificar, foi destinado a um futuro glorioso, mas suas escolhas só o levou a perder tempo. Quanto tempo ele perdeu? Quanta energia perdida? Não tem que ser assim. Eu oro para que hoje cada pessoa que está comigo esteja se vestindo deste entendimento. Onde não há visão, o povo perece. Tem pessoas, Senhor, que continuam vivendo sem a visão bíblica. Continuam conduzindo a vida com base na sua visão natural. E obsoleta, porque não deu resultados antes, porque daria agora. Está aí o Judá, casou-se com a mulher errada, procura uma prostituta. A visão dele estava tão desalinhada da verdade. Que tristeza quando uma pessoa tem conhecimento da verdade, mas vive desalinhado dela. Os valores continuam aquém, sem alicerce, sem sustentação nenhuma, porque não são baseados na tua palavra.
As escolhas de Judá, por muito tempo, foram péssimas. E mesmo estando no lugar da prosperidade, mas era a prosperidade que só causa depressão, era uma riqueza que só trazia tristeza e depressão, nada ali foi bom, morte, mais morte, só morte. E quantas pessoas que colecionam projetos mortos e frustrados, quantas frustrações. Ele foi quase que se acostumando com a morte, os filhos morreram, a mulher morreu, morte, morte, tudo que ele fez na carne morreu, tudo que ele produziu na carne não sobreviveu, tudo que ele produziu na carne não resistiu. Tem pessoas lutando para produzir alguma coisa na carne, mas o Senhor não tem compromisso com aquilo que nós fazemos na carne. Senhor, o Senhor não vai terminar o que o Senhor não começou. E algumas pessoas já fizeram tantas escolhas na carne, já viveram tantas perdas e frustrações, mas elas insistem em continuar na carne, fazendo escolhas na carne. Todas as frustrações de Judá foram por causa da sua falta de visão. Ele não honrou princípios, construiu na areia e nada prevaleceu. Eu oro para que o Senhor hoje esteja colocando luz, clareza, e que ela veja e decida se levantar e colocar um ponto final. Que ela busque essa ruptura com um padrão que não funcionou lá, não vai funcionar agora. E então ela vai viver um novo amanhecer. Todos aqui querem viver um amanhecer lindo, um novo tempo. Mas antes desse amanhecer, desse novo dia chegar, é preciso uma ruptura. Enquanto não rompemos com um padrão, com uma mentalidade, com um tempo, com um sistema, não vivemos essa coisa nova que nós queremos, esse novo tempo, esse novo dia. Que ela entenda, absorva, se alinhe, se levante e avance com decisões firmes. É hora de romper para viver esse tempo novo que o Senhor tem para mim. Eu abençoo o teu povo, essa reunião, peço a graça, a unção, a manifestação do Senhor aqui, que a sua palavra continue fluindo nos corações como esse rio que não para de correr. Ó Senhor, eu oro para que quando encerrarmos esse trabalho, saia daqui um povo transformado, tão cheio da verdade, consciente dela, incapaz de resistir ao chamado do teu Espírito. Passa do teu sangue aqui, acampa os teus anjos ao nosso redor, nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, toda língua que se levantar em juízo tu a condenarás. Consagro tudo ao Senhor e tomo posse de uma manhã transformadora para todos nós. Assumo o controle dela, continue falando e guiando-nos para a glória do teu nome. Obrigada por tudo. Amém, Senhor. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado.
para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.